explicar como que a gente consegue formar colágeno, né? Uma pergunta que tem em toda a minha consulta, então eu dou essa explicação. Então, sobre a formação do colágeno, né? A partir dos 35 anos a gente começa a produzir menos colágeno e a gente começa a perder o colágeno que já tem, né? Por alguns fatores, como sol, tabagismo, alimentação errada, hábitos de vida que não são saudáveis, bebida alcoólica, refrigerante, né? Então essas coisas aceleram o processo da perda do colágeno, né? Então hoje se fala demais em vamos produzir colágeno, vou tomar colágeno, vou fazer colágeno, né? Então como que isso funciona de verdade, né? O colágeno existe normalmente na gente, em todos os animais tem colágeno. E não adianta a gente tomar colágeno. Vou tomar colágeno. Se tomar colágeno adiantasse, basta você comer gelatina, né? Come gelatina que você come colágeno e está tudo resolvido. Qual que é o problema disso? O colágeno ele é uma molécula muito grande. Então se você comer colágeno, né, você não vai absorver. Do mesmo jeito que você ingeriu, você vai eliminar esse colágeno. Então, pensando nisso, se desenvolveu o colágeno hidrolisado, que é um colágeno quebrado em partes menores, então isso favorece a absorção dele. Então, o colágeno hidrolisado já ajuda bastante, né? Só que aí desenvolveram um colágeno melhor ainda para você suplementar, que se chama peptídeo de colágeno, né? O nome conhecido dele é Verisol. E o peptídeo de colágeno, imagina que o colágeno são uns pedacinhos bem pequenininhos dele, então você consegue absorver muito bem o peptídeo de colágeno, o Verisol, né? E por incrível que pareça, ele tem um endereçamento, depois que você absorve ele, muito bom para pele, cabelos e unha. Então parece que ele já tem até um endereço para onde ele tem que ir, né? Por isso que é interessante suplementar usando o peptídeo de colágeno, né? Ou pelo menos o colágeno hidrolisado, tá? E quando a gente está falando em pele, a gente está falando no colágeno tipo 1 e tipo 3, que tem um monte de tipo de colágeno, né? O colágeno tipo 2, por exemplo, esse é bom para articulação, totalmente diferente, totalmente outra conversa. Então o que eu estou explicando aqui é do colágeno para a pele, tá? Então a suplementação de colágeno é uma coisa muito importante de se fazer, não é remédio, isso é uma coisa para uso contínuo, né? Não é que está tomando remédio, você está suplementando alguma coisa que você precisa fazer. Só que além de suplementar o colágeno, você também precisa estimular a produção dele, né? Então aí vem uma historinha que eu conto, que quem produz o colágeno é uma célula que chama fibroblasto, né? O fibroblasto, ele, depois dos 35 anos, ele fica uma célula mais preguiçosa, ele trabalha menos, então ele passa a produzir menos colágeno, tá? E como que o fibroblasto trabalha? Ele trabalha sob pressão. Você tem que judiar do fibroblasto para ele trabalha na chicotada. Então, nós precisamos de algum agente agressor ao fibroblasto para ele se sentir incomodado e aí passar a produzir colágeno, né? Então, nessa linha de pensamento, qualquer coisa que agrida essa célula, o tal do fibroblasto, vai fazer ele trabalhar. Então, a coisa, logo que começou de produção de colágeno, veio o microagulhamento, né? Que se falou muito, parou de falar e agora estão falando de novo, porque funciona muito bem, só que é chato de fazer. Microagulhamento eu gosto de fazer em paciente sedado ou em anestesia geral, porque é muito chato, né? Então, quando você faz um microagulhamento, você está espetando a pele e você está espetando o fibroblasto. Então, você está cutucando ele, falando, trabalha aí, né? E aí ele vai produzir colágeno, né? Outra forma de você estimular a produção de colágeno é você colocar agentes irritantes em contato com ele, né? Que são o tal dos bioestimuladores. Todo mundo fala muito hoje dos bioestimuladores, né? As marcas comerciais mais conhecidas, Sculptra e Radiesse, né? Então, quando você joga uma substância dessa embaixo da pele, e tem que ser bem pertinho da pele, não adianta ser lá na parte profunda, essa substância vai irritar
essas células, né, os fibroblastos, e eles vão passar a trabalhar produzindo o colágeno, ok? Outra forma de estimular também é com estímulo térmico, né? Aí vem o ultrassom microfocado, que a marca comercial mais conhecida é o Ultraformer, né? Que é uma tecnologia onde você aplica esse aparelho na pele, ele atravessa a pele sem fazer nenhum dano para a pele e vai lá na parte profunda da derme e ali ele libera uma energia e essa energia vai chegar até 70 graus Celsius embaixo da pele. Então você está assim queimando, né, entre aspas, o fibroblasto. E aí esse estímulo térmico vai fazer ele trabalhar também, tá? O Ultraformer ele também tem um pequeno poder de retração de pele, né? Muitas vezes se vende a ideia do ultrassom microfocado como um lifting não cirúrgico, como uma tremenda retração de pele. Eu discordo disso. Ele é um potente estimulador de colágeno, mas ele não é um cirurgião, uma máquina que faça cirurgia sem corte, de jeito nenhum, né? Então você estimular a produção de colágeno, seja com o estímulo que for, e suplementar de uma forma inteligente é o caminho certo para você ter uma produção de colágeno efetiva, tá? E, ao meu ver, a produção de colágeno ela é um pé no freio para a queda dos tecidos da face. Eu não vejo como a produção de colágeno regredir o que já caiu, né? Uma ideia que se passa muito, eu quero fazer isso, vou estimular colágeno. Não, na minha opinião, para fazer isso é cirurgia, né? Quando você estimula a produção de colágeno, você está desacelerando a queda dos tecidos, você está desacelerando a flacidez que está vindo, né? Então ele é um preventivo, uma caderneta de poupança de colágeno. Tu pode estar postergando a tua cirurgia ou eventualmente te livrando da cirurgia, mas passar a responsabilidade de um reposicionamento de tecidos mais para cima, um efeito lifting para uma produção de colágeno, eu acho que está pedindo demais do coitado do colágeno.